Muito bem, pessoal, vamos dando sequência ao nosso estudo e agora vamos conhecer os dependentes aqui dos segurados. Nós já estudamos quem são os segurados, aqueles que poderão receber os benefícios, como a aposentadoria, dentre outros que a gente ainda vai estudar. E agora a gente tem os dependentes, que também recebem benefícios. Por exemplo, quando o segurado vem a falecer, os seus dependentes poderão receber pensão por morte, claro, se atenderem os requisitos aqui da lei. Bom, a Lei 8.213 traz no artigo 16 os dependentes, e quando a gente fala em dependentes, a gente tem que dividir eles em 3 classes. Tem os dependentes de classe 1, que a gente vai chamar de dependentes preferenciais, dependentes de classe 2 e dependentes de classe 3. As classes são exatamente os incisos aqui do artigo 16. E por que eu tenho que conhecer os dependentes dessa forma? Porque os dependentes de classe 1, que a gente também chama de dependentes preferenciais, possuem preferência para receber a pensão. E sempre que falece um servidor e tiver algum dependente preferencial, os das outras classes não vão ter direito ao benefício. Além disso, esses dependentes preferenciais aqui do inciso 1 não precisam comprovar a dependência econômica. A dependência econômica deles é presumida. Se presume que eles precisam daquele valor para a sua subsistência. Já os dependentes de classe 2 e 3, quando puderem se habilitar a um benefício, precisarão comprovar a dependência econômica. E tudo isso que eu estou falando para vocês está aqui nos parágrafos que a gente vai analisar logo a seguir. Primeiro, vamos conhecer quem são os dependentes de cada classe. Na classe 1, dependentes preferenciais, a gente vai encontrar cônjuge, companheiro, filho não emancipado menor de 21 anos, ou filho inválido ou com deficiência mesmo após os 21 anos. Então, quando o empregado, o segurado, vem a falecer e tem algum desses dependentes, esses poderão se habilitar para os benefícios, por exemplo, de pensão por morte. Se não tiver nenhum dependente de classe 1, os de classe 2 podem receber. Quem são os de classe 2? Os pais do segurado. E se não tiver nenhum de classe 1, nem de classe 2, aí irmãos podem receber. Mas somente irmão não emancipado menor de 21 anos ou inválido com deficiência. É isso. Esses, então, são os dependentes. O parágrafo 1º prevê que a existência de dependente de qualquer das classes exclui do direito os das classes seguintes. Ou seja, se tiver algum dependente de classe 1, de classe 2 e de classe 3 não vão receber. Tá, professor, e se tiver mais de um dependente de classe 1? Não tem problema, eles recebem. É possível que tenha mais de um dependente de classe 1. Agora, sempre que tiver um ou mais dependentes de classe 1, os de classe 2 e de classe 3 não vão poder receber benefício. De classe 2 só recebe se não tiver nenhum de classe 1. E o de classe 3 só recebe se não tiver nenhum dependente de classe 1 nem de classe 2. É isso. A existência de dependente em qualquer classe exclui o direito das classes seguintes. E o enteado e o menor tutelado, aquele que não é filho, pode receber? Pode. Mas para isso, para que o enteado ou o menor tutelado recebam, tem que ter uma declaração do segurado, aí o padrasto ou a madrasta do enteado vai assim declarar, desde que comprovada a dependência econômica. Então vejam que a gente tem uma diferença, na verdade 2, né? O enteado ou menor sob tutela tem 2 requisitos que não se exige aqui para os demais de classe 1. Ele tem que ter uma declaração do segurado demonstrando essa dependência e tem que ter uma dependência econômica demonstrada financeiramente. O parágrafo 3º prevê que considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou a segurada. Quando são casados, a gente chama de cônjuge. O companheiro ou a companheira é aquela pessoa que tem uma união estável. É muito comum hoje em dia, de muitos anos para cá já é muito comum
que as pessoas não casem e vivam em união estável como companheiros e tenham os mesmos benefícios previdenciários. Não há prejuízo pelo fato aqui de não ser casado, nenhum problema. É considerado da mesma forma. Só um detalhe: a pessoa que está em união estável, o companheiro ou a companheira, não podem ser casados com uma outra pessoa. Não se enquadra aqui como companheiro uma relação extraconjugal, amantes, por exemplo, não se enquadram. Aqui, o conceito de companheira ou companheiro são aquelas pessoas, então, que têm uma união estável, sem serem casadas. A dependência econômica das pessoas da classe 1 é presumida e das demais deve ser comprovada. Então, quando um segurado falece, cônjuge, companheiro, filhos não emancipados, menor de 21, ou filhos inválidos ou com deficiência, quando eles vão lá requerer o benefício para o INSS, eles não precisam demonstrar dependência econômica. Já enteado, menor sob tutela, pais e irmãos vão ter que demonstrar que possuem dependência econômica. Então é isso. Então esses dependentes aqui preferenciais têm a dependência econômica presumida, enquanto os de classe 2 e 3 dependem de demonstração. As provas da união estável e dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzidos em período não superior a 24 meses anterior à data do óbito ou recolhimento à prisão do segurado. Não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito. Então, a comprovação dessa união estável, quando as pessoas não são casadas, de alguma forma vão ter que demonstrar que viviam conjuntamente. E da dependência econômica, deve ter alguma prova que mostre essa situação à época dos fatos. Tem que produzir em período não superior nos 24 meses, nos 2 anos, então, antes do óbito ou do recolhimento à prisão, quando for para auxílio reclusão, e não é admitida a prova somente testemunhal. Em regra, tem que ter algum documento que de alguma forma comprove que as pessoas estavam em união estável e que há dependência. Não pode ser só por testemunhas. Em regra, não se admite só por testemunhas, exceto em caso de força maior ou caso fortuito. Uma situação muito específica, que, por exemplo, aconteceu um incêndio e no lugar onde estavam documentos, enfim, coisas cada vez mais difíceis de acontecer hoje na era digital, né? Mas, enfim, a lei ainda prevê essa exceção, caso haja alguma situação que justifique. Bom, e a gente tem ainda também, no caso lá da pensão por morte, a união estável tem que ser pelo menos 2 anos antes do falecimento do segurado. Isso lá nos requisitos da pensão por morte a gente vai estudar com mais detalhamento. Por fim, pessoal, será excluído definitivamente da condição de dependente, não podendo receber nenhum benefício, o dependente que tiver sido condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso ou tentativa de homicídio cometido contra a pessoa do segurado, exceto ressalvados absolutamente capazes e inimputáveis. O que está dizendo aqui, pessoal? Que aquele dependente, aquele filho que tenta matar o seu pai, aquele marido que tenta ou mata a sua esposa, não poderá receber benefício. Claro, né? Não pode. Então, em qualquer momento que se comprova que o dependente cometeu o homicídio doloso, cuidado que existe homicídio doloso e homicídio culposo lá no Código Penal. O homicídio doloso é quando há intenção de matar. O homicídio culposo é quando não há intenção, mas por um descuido, por uma negligência, imprudência ou imperícia, aquilo acaba acontecendo. Bom, só vai caracterizar a perda da condição de dependente quando é o homicídio doloso, intencional, ou a tentativa do homicídio. Nesses 2 casos, então, o dependente deixa de ser dependente e não terá direito a benefício. Ressalvados, absolutamente incapaz. Quem é absolutamente incapaz? Menor de 16 anos.
O menor de 16 anos que matar o seu pai ou a sua mãe não vai ser excluído por esse motivo, porque ele é absolutamente incapaz segundo o Código Civil. E também os inimputáveis. Os inimputáveis é a quem não pode ser imputado um crime. Por exemplo, os próprios menores de 18 anos. E é isso que nós temos aqui. Absolutamente incapazes e inimputáveis não vão perder a condição de dependente, mesmo nesse caso de homicídio doloso ou tentativa de homicídio. É uma loucura imaginar isso, mas é assim que a lei organizou. Então, em regra, quem comete homicídio doloso ou tentativa de homicídio perde a condição de dependente, exceto se essa pessoa for menor, por ser absolutamente incapaz, menor de 16 anos, ou inimputável, menor de 18 anos, dentre outros casos. Na hora da prova, se a banca trouxer isso em prova, provavelmente ela vai utilizar essas expressões, absolutamente incapazes ou inimputáveis, ou até menor de 16 anos, por exemplo, falado absolutamente incapaz. Eu acho difícil que a banca traga outros casos de inimputáveis. A tendência é que, se a banca trouxer um exemplo, traga o menor de 16 anos como absolutamente incapaz. Então é isso, pessoal. Sobre dependente, o assunto é bem curtinho mesmo. Conseguimos aqui nesse vídeo ver tudo que a gente tinha para conversar. E agora que concluímos mais um assunto teórico, temos muitas questões para praticar. Eu separei muitas questões aí para vocês resolverem. A minha sugestão é que, antes de resolver as questões, vocês façam a leitura e releitura de todo o material. De preferência, entre 5 e 10 releituras. Porque aí vocês vão memorizando mesmo aquilo que a gente conversou. E quando vocês estiverem fazendo a leitura, vocês vão lembrar do que a gente conversou na aula. Se tiver alguma coisa que vocês não entenderam, ficaram em dúvida, vocês podem assistir o vídeo novamente. E se mesmo assim continuar com dúvida, pode mandar um e-mail também para gustavofregapane@gmail.com, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar a esclarecer a tua dúvida. Depois que vocês então fizeram essas leituras de revisão, tentem resolver as questões. Mais uma dica: façam as questões sem consulta, porque no dia da prova vocês também não vão ter consulta. E é importante a gente já treinar com muitas questões assim aqui no nosso treinamento. As questões, então, estão disponíveis aí para vocês resolverem. E depois que vocês resolvem todas as questões, tem a correção em vídeo. Eu vou comentar com vocês no próximo vídeo cada uma das questões, explicando em cada uma delas por que está certa ou por que está errada. Então é isso, pessoal. A gente se encontra na correção das questões. Até logo.